Hello, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Eli Responde. Aqui no Eli Responde eu respondo as perguntas que eu recebo pelo Telegram, por e-mail, pela página de transmissão, das pessoas que estão se preparando para fazer o TOEFL, EBT ou o IELTS, ou, como é o caso de hoje, precisam se preparar. Você encontra outros conteúdos assim no meu canal do YouTube, Eli Sato, onde tem, além do Eli Responde, tem a live da Eli, a Grammar da Eli, tem muito conteúdo lá para você que quer, que precisa passar na prova do TOEFL e do IELTS. Eu sou a Eli Sato e a pergunta de hoje eu recebo demais, é uma das campeãs, preciso passar no TOEFL ou no IELTS? E agora? Qual que é a preparação? Por onde eu começo? O que que eu estudo? O que que eu faço? Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, você precisa saber até quando você precisa fazer sua prova, ok? Acho que esse é o primeiro passo, né? Qual é o prazo que você tem para entregar o resultado da sua prova, ok? Vamos começar pelo começo, né? Onde você descobre isso? Com quem está pedindo o resultado da sua prova. Então, vamos lá, se você vai fazer, sei lá, se especializar na sua profissão, fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc., quem vai determinar esse prazo é a universidade. Não só o prazo, como também a nota que você precisa no TOEFL EBT ou no IELTS, no caso de universidades, colleges, sempre vai ser o IELTS Academic, ok? Então, primeiro passo de todos, qual é a prova que eu tenho que fazer? Até quando eu tenho que fazer? Até quando eu tenho que entregar o resultado? Então, você verifica com quem está pedindo a prova para você. Se for college, universidade, vai ser o TOEFL IBT ou o IELTS Academic. Normalmente, quem aceita um, aceita o outro, mas você vai checar qual universidade ou qual college que você quer aplicar para estudar lá, ok? Então, verifiquem com eles qual prova você pode fazer para comprovar o seu nível de inglês, qual é a nota que eles exigem para o curso que você quer fazer, gente. Não vai no, não, meu amigo foi estudar lá, ele apresentou tal. Por quê? Se ele fez uma graduação, a nota exigida para uma graduação é menor do que a nota exigida para uma pós-graduação, que é menor que a nota exigida para um mestrado, ok? Então, não tem essa de, meu amigo aplicou lá, ele precisou de tanto. Não, você vai verificar quanto aquela universidade ou aquele college, aquela instituição de ensino específica pede para o curso que você quer fazer. Combinado? Tem centenas, quiçá milhares de opções de cursos fora, né? Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Europa, enfim, tem muitas opções. Então, não vai no diz que me disse, né? Disse que, precisou apresentar tanto. Não. Escolha, tenha as opções das universidades ou colleges que você quer aplicar, entra lá no site da universidade ou do college, escolha o curso, encontre lá, selecione lá o curso que você quer fazer e lá tem as requirements, né? O que é pedido para o aluno que quer entrar naquele curso. Então, sei lá, se é uma pós-graduação, eles vão pedir uma comprovação de diploma de um curso tal, nas áreas tais, né? Que seria da sua graduação, por exemplo, que precisa estar traduzido juramentado, não é uma tradução simples, você precisa traduzir juramentado. Então, além disso, vai estar lá se precisa de experiência na área ou não, vai estar lá qual é a comprovação de inglês que você precisa. Então,
se é o TOEFL, se é o IELTS, pode ser qualquer um. Qual é a nota em cada um que você vai precisar apresentar, ok? Se for trabalho, bom, eu estou concorrendo, estou participando de uma seleção, né, para um emprego no Canadá. E ele pediu, o empregador pediu que eu apresentasse meu IELTS, ou que apresentasse meu TOEFL. Você precisa perguntar para ele, se não estiver lá, né, no edital da vaga, você precisa perguntar para ele qual é a nota mínima que ele aceita para quem quer trabalhar naquela empresa, ok? Que mais? Eu preciso validar meu diploma. Então, você vai verificar com a instituição daquele país que valida o seu diploma. Por exemplo, no Brasil, a OAB, né? A Ordem dos Advogados do Brasil. É isso? Desculpa se eu estiver errada. Mas, enfim, a OAB é a instituição, é o órgão que regulamenta todos os profissionais da área de direito. Você precisa verificar com o órgão do país. Então, vamos lá, você é enfermeira e quer atuar como enfermeira nos Estados Unidos. Você vai verificar com o órgão que valida o diploma de um estrangeiro para atuar naquela profissão, naquele país. Primeiro, geralmente, quando é validação de diploma, não é só a prova de inglês que é pedida. Eles vão fazer, normalmente você faz uma prova relacionada à sua profissão, mais a prova de inglês. Eles pedem o IELTS ou o TOEFL, a pontuação X, ok? Então, sempre, quem vai determinar qual é a prova ou a nota que você precisa é a instituição para a qual você vai apresentar essa comprovação de inglês. Ficou claro? Feito isso, você entende, você sabe, você descobre qual é o prazo que você tem para entregar aquele resultado. E aí, você vai esperar, então vamos desenhar aqui, sei lá. Bom, eu preciso apresentar o resultado da minha prova daqui 10 meses. Então, eu vou deixar, gente, para dar uma olhada em como eu vou me preparar para a prova daqui 9 meses. Então, eu faço a prova, entrego e embarco. O que você acha? Não, né? O quanto antes, mas para ontem. Por quê? Gente, essas provas de proficiência, tanto o TOEFL quanto o IELTS, tem as do Cambridge, enfim, tem várias. As mais reconhecidas e aceitas são o TOEFL e o IELTS. Não são simplesmente provas de inglês. Não é simplesmente você saber inglês que você vai pontuar bem na prova, ok? Então, você fala inglês fluente, usa no seu dia a dia para trabalhar, atende clientes de fora, trabalha com importação e exportação, então você fala com fornecedor e com cliente todos os dias em inglês. Seu inglês é top, então você vai fazer a prova e vai tirar uma nota top. Só que não é assim que funciona, infelizmente. Então, muita gente vai fazer a prova, não consegue nem terminar a prova, aí descobre que tem que se preparar para fazer a prova. Conhecer a estrutura, a estratégia, praticar as estratégias para conseguir entregar os exercícios no tempo limitado que a prova tem, tá? Então, não basta saber inglês. Você precisa conhecer a prova, conhecer as estratégias, praticar essas estratégias para conseguir uma boa pontuação. A boa notícia é que, com isso, você que tem o inglês intermediário, já estudou 4, 5 anos, mas não usa seu inglês no dia a dia, ou faz, sei lá, 10 anos que você não pegou mais inglês, né? Você estudou por muito tempo durante a adolescência, e aí faz 10 anos que você não vê inglês, e aí você descobre que precisa da prova. Se você tem um nível intermediário de inglês, é possível
você estudando e praticando as estratégias da prova, conhecendo a estrutura da prova, é possível que você consiga tirar uma nota muito boa, até maior que aqueles que têm nível proficiente de inglês, mas que não conhecem a prova, ok? Então, gente, o quanto antes, certo? Você começa a sua preparação hoje, agora, ok? Não é, vou esperar um pouquinho, vou esperar chegar mais perto. Se você precisa entregar o resultado, vamos supor, daqui 10 meses você tem que estar com o resultado satisfatório na mão, porque lembra que cada instituição determina o nível de inglês ou a nota mínima que eles vão exigir para que você ou comece a estudar, ou comece a trabalhar, ou que valide seu diploma, ou que, enfim. Então, você precisa começar a sua preparação ontem, ok? O quanto antes. Por quê? Não existe você ser aprovado na prova ou você ser reprovado na prova, tá? O que existe é você conseguir ou não a nota que você precisa na prova, que a instituição ou de trabalho, ou de estudo, ou da validação de diploma, você precisa conseguir aquela nota que eles exigem. Essa é a grande diferença das provas do TOEFL e do IELTS. Então, se você tem 10 meses para entregar, se você demorar 9 meses para fazer sua prova, você vai, faz sua prova e não consegue a nota que você precisa, mesmo tendo nível fluente, proficiente de inglês. Isso pode acontecer com você. Se você não aprender as estratégias para fazer a prova, isso vai acontecer com você, ok? Lembra, apesar de serem provas de inglês, não basta saber inglês para conseguir uma boa pontuação nessas provas. Você precisa conhecer a prova, aprender as estratégias e praticá-las para aí sim conseguir uma boa pontuação. Então, se você tem 10 meses para entregar o resultado dessa prova, aí você deixa para fazer daqui 9 meses, sem se preparar para a prova, sem aprender essas estratégias, praticá-las, chega lá 9 meses antes. Daqui 9 meses, um mês antes de esperar o seu prazo, você faz sua prova, demora 13 dias para chegar a sua nota e você não consegue a nota que você precisa. Pesadelo. Ou você perde uma oportunidade incrível de trabalho, ou você perde a oportunidade de validar o seu diploma e vai ter que começar seu processo tudo de novo, ou você perde o intake daquela universidade ou daquele college. O que é intake? Prazo de matrícula, ok? O ano letivo lá fora começa em setembro, tá? O ano escolar, o ano de aulas, começa em setembro. Para isso, você tem que fazer sua matrícula, sua inscrição em janeiro, até no máximo março. Tem essa janela de tempo para fazer sua inscrição, para começar a estudar em setembro. Aí chega lá em dezembro, você faz sua prova e não consegue sua pontuação. O que vai acontecer? Vai ter que esperar um ano para fazer a prova de novo no outro, quer dizer, para fazer sua inscrição de novo no outro janeiro, para daí você começar a estudar no outro setembro. Você perde 2 anos do seu tempo, da sua vida, porque você não começou a se preparar antes. Então, gente, a preparação para a prova é ontem. Começa agora. Se você não começou ainda, a hora é agora. Começa agora. Porque daí você vai, daqui 2, 3 meses, você marca a sua prova, né? Você vai estudar, fazer a prática, aprender as estratégias, praticar as estratégias. Aí você faz sua prova. Chances são que você já consiga a sua nota aqui nessa primeira prova.
Mas vai que no dia você não tá legal, você tá doente, tá com uma dor de barriga, ou, ou sei lá, fica muito nervoso, não consegue fazer a prova, não consegue entender o listening, e aí você não consegue a nota que você precisa. Não tem problema, você ainda tem alguns meses. Então você faz a sua prova de novo. E aí você consegue sua nota com tranquilidade. Ficou claro? Tudo bem? Então tá. Quanto antes, comece a sua preparação ontem. Também porque tudo depende de conseguir a nota que você precisa do seu nível de inglês atual. As provas do TOEFL e do IELTS são provas de estratégia, sim, mas ainda são provas de inglês. Tem uma escala de nível de inglês que foi criada na Europa, mais especificamente na Inglaterra, que são 6 níveis de inglês. Tem o A1, A2, B1, B2, C1, C2. Quem é A1, A2 é o nível básico, tá? A1, básico, é aquela noção de escola que a gente tem, né? Mais ou menos o verbo to be ali. O A2 é o pré-intermediário, então é o básico, pré-intermediário, ou ainda chamado de lower intermediate, ok? O B1 e o B2 é o meio do caminho. B1, intermediário. Mas é um intermediário, você sabe, consegue captar uma conversa, se você assiste coisas em inglês, você entende ali uns 70% do que está rolando, você capta, você consegue conversar, mas não é aquele inglês que flui, não é fluente, não flui, né? O B2 é um pré-avançado. Para vocês terem uma ideia, 95%, não, somente 5, não, 3, somente 3% da população brasileira tem nível C1 acima, que consegue manter uma conversa com tranquilidade, que consegue desenvolver um assunto com facilidade, que tem fluência na língua inglesa. 3% da população brasileira. A grande maioria das pessoas que estudam inglês, que já tem um entendimento, que fez inglês em escola particular, que já se dedicou alguns anos a aprender a inglês, está ali entre B1 e B2, ok? B1 intermediário, B2 é o higher intermediate, pré-avançado, ok? É o intermediário pré-avançado. E tem o A1, que é o avançado, e o A2, que é o proficiente. Então, tem esses 6 níveis de inglês. Então, se você é A1 ou A2, você pode estudar toda a estratégia da prova, praticar essas estratégias, mas talvez seu nível de inglês não seja suficiente para conseguir uma boa pontuação na prova, porque vai faltar inglês. A partir de B1, você já consegue estudar toda a estratégia da prova, praticar essas estratégias e conseguir um 5.5 no IELTS. É uma nota intermediária, né, de 9, tá? É de 0 a 9. B2, mesma coisa. Então, assim, vamos lá, você precisa, se você é C2, que é o nível proficiente de inglês, e vai lá fazer a prova sem conhecer as estratégias, sem praticar essas estratégias, chances são que sua nota vai ser muito baixa. Por isso que muita gente que tem nível intermediário de inglês aprende as estratégias, pratica essas estratégias
chega lá na prova e consegue notas maiores que o C2, que foi lá sem se preparar, e não consegue nem terminar a prova. Ok? Então, você começa a sua preparação o quanto antes. Se você for A1 ou A2, você ainda vai aliar a sua preparação para a prova com o estudo da língua inglesa. Ainda vai faltar inglês, ok? Se você for B1, B2, dependendo da nota que você precisa tirar na prova, já é suficiente, ok? Se precisar, você ainda dá tempo de aliar sua preparação com o estudo de inglês. Ficou claro? Não adianta você estudar só inglês para a prova, ok? Você precisa aprender e praticar as estratégias para fazer as provas do TOEFL-BT e do IELTS, certo? Comece a sua preparação agora. Agora, quanto antes, melhor, ok? Aí, a partir disso, dessas informações de quanto tempo você tem para se preparar para essa prova, você vai descobrir qual é o seu nível de inglês atual. Você sabendo o seu nível de inglês atual e o tempo que você tem para se preparar para a prova, você traça um planejamento de estudo, um plano de ação para você se preparar para a prova. Então, você precisa saber 3 coisas: seu nível de inglês atual, o tempo que você tem para se preparar para a prova e a nota que você precisa tirar na prova. A partir dessas 3 informações, você consegue desenhar um planejamento para você fazer essa preparação eficiente. E aí, você precisa conhecer a estrutura da prova. Então, saber que as 4 habilidades serão testadas: o speaking, o reading, o listening e o writing. Você precisa conhecer quanto tempo você tem para fazer cada uma dessas sessões, quantos exercícios caem em cada uma dessas sessões, quais são os tipos de exercícios que são apresentados para você em cada uma dessas questões. Aprender a estratégia para cada tipo de exercício de cada uma das sessões, qual é a melhor forma de resolver esses exercícios no menor tempo possível. Isso se chama estratégia. Melhor forma de resolver no menor tempo possível. E aí praticar, 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 até ficar fera em resolver cada um desses exercícios. E aí, gente, é importante que você tenha um feedback específico de cada um dos exercícios, das sessões da prova, né? Como você está saindo, como você está evoluindo. Outra pergunta que eu recebi aqui é sobre correção de prova, se é cobrado à parte, se tem que ser aluno VIP para receber. Nada disso. Vamos lá. É importante que a forma que você se prepara para as provas do TOEFL e do IELTS, que você tenha feedback de como você está se saindo. Se o que você entendeu da estratégia é realmente aquilo que você está aplicando, ok? Pode ser que você encontre por aí outras formas de se preparar para a prova que te deem um feedback. Por exemplo, você escreve uma redação, aí a pessoa vai e corrige sua redação somente a gramática. Isso não te interessa para as provas do TOEFL e do IELTS. Só isso não é interessante para as provas do TOEFL e do IELTS. A gramática é importante? Sim, mas muito mais importante é você entender, você saber se você pegou a estrutura das redações,
se é daquele jeito que escreve, se está no formato que a prova espera de você. Tem isso. A prova espera de que você faça uma redação no padrão da prova. E você precisa ter esse feedback. Se você aprendeu, se você entendeu como é que se escreve essas redações. Se está no formato certo, se o conteúdo está completo, se está tudo que a prova espera de você, se está ali na sua redação. Então, você precisa de um feedback não só de gramática, mas também de estrutura e de conteúdo, ok? Que mais? Tem muitos alunos que me contam, tem muita gente, não meus alunos fazem aula comigo e tem toda essa correção. Todos os meus alunos têm todos os textos, todos os writings corrigidos, não só a parte gramatical, como também a parte de estrutura e de conteúdo. Se está tudo o que a estratégia ensina, se está tudo ali, se o aluno entendeu essa estratégia, se ele está conseguindo colocar em prática. Mas tem muita gente que me manda falando que faz aula com professor particular, que ele é muito bom professor de inglês, mas ele não é especialista em IELTS ou em TOEFL, se tudo bem. O que ele vai te ensinar? Inglês, como escrever uma boa redação em inglês. Mas é uma boa redação para o TOEFL? É uma boa redação para o IELTS? Talvez não. Talvez só seja uma boa redação. Mas não vai estar nos padrões do TOEFL ou do IELTS. Essas provas são muito específicas, tá? Então é importante que a sua preparação seja feita de forma que você tenha não só a estratégia de como fazer, de como escrever, de como deixar o seu texto no padrão que a prova espera de você, mas também esse feedback de estou entregando? É isso que eu entendi, tá? O que eu estou escrevendo é o que a prova espera de mim? Eu vou conseguir uma boa pontuação com esse texto que eu estou escrevendo? Ok? Então, é bem importante que você tenha esse feedback de correção mesmo, do seu texto, de acordo com os padrões de correção do TOEFL, do IELTS. Combinado? O que mais? Bom, todos os meus alunos recebem essa correção de texto nos padrões da prova. Por exemplo, olha que engraçado. O TOEFL, ele pontua muito mais por conteúdo, por facilidade de entendimento, de compreensão do seu texto, pela estrutura, do que pela gramática. Se você tiver erros gramaticais que não interferem no entendimento, na compreensão do que você está querendo dizer, você não é despontuado. Tem redações top score que tem erros de gramática. Entende? Que não adianta você escrever gramaticalmente perfeito e não estar nos padrões do TOEFL e do IELTS. Entende a importância de você ter esse feedback de que se você está escrevendo realmente corretamente, e não é o correto a gramática somente a gramática correta, é se está nos padrões das provas, ok? Então, por isso, a importância de começar a se preparar agora. Não importa se você tem 2, 5, 7, 10 meses, 1 ano, 2 anos. Quanto antes você começar a se preparar, melhor.
Quanto antes você aprender as estratégias, mais tempo você vai ter para praticar. Mais tempo você vai ter para saber se você está captando, se você entendeu a estratégia, se você está conseguindo colocar em prática da forma que a prova exige. Ok? Então, gente, você que descobriu que precisa fazer a prova do TOEFL ou fazer a prova do IELTS, tá? E agora, por onde eu começo? Comece agora a sua preparação, ok? A pergunta de hoje respondida é: preciso passar no TOEFL ou no IELTS? E agora? Então, agora, nesse momento, você começa a se preparar para essas provas, certo? Você precisa de uma metodologia que vai te ensinar as estratégias para fazer a prova, praticar essas estratégias e de um feedback se essas estratégias que você aplicou, que você entendeu e aplicou, se estão de acordo com o padrão da prova, ok? Então, falamos hoje que você precisa começar agora, que não existe ser aprovado ou reprovado na prova, existe se você consegue ou não a nota exigida pela instituição do seu interesse, pode ser de trabalho ou de estudo, que talvez para conseguir essa nota que você precisa, que a instituição exige, talvez você precise reforçar, melhorar o seu nível de inglês, que não adianta estudar só inglês para a prova, porque tem alunos, tem pessoas de nível proficiente de inglês que não conseguem terminar a prova, ok? Você falar super bem inglês, super fluente, não vai garantir uma super nota na prova. Que você precisa de um planejamento de estudo a partir de 3 informações: seu nível de inglês atual, quanto tempo você tem para estudar para a prova e qual é a nota que você precisa na prova. No preparatório Elissato, a partir dessas 3 informações, a gente faz esse planejamento junto com você, ok? E que quanto antes, melhor. Porque você vai se preparar para a sua prova, vai fazer a sua prova. Caso é muito comum os alunos ficarem muito nervosos na hora da prova, você vai ver, quando você for fazer a sua prova, que tem muita gente ali na hora da prova que fica muito nervoso, que fica tremendo, que não consegue entender. Então, eu trabalho com os meus alunos todas essas necessidades que a gente tem na hora de fazer a prova. Quer dizer, não basta, olha que louco. Primeiro, que não basta só inglês, isso a gente já entendeu, né? Você precisa o quê? Conhecer as estratégias, praticá-las e aplicá-las da forma correta para que você consiga uma top score nessas provas. Só isso também não basta. Você precisa também se preparar emocionalmente para você conseguir controlar a sua ansiedade e nervosismo na hora da prova. Então, com os meus alunos, a gente trabalha todas essas necessidades para que você consiga a sua top score, a nota que você precisa, tanto no TOEFL IBT quanto no IELTS Academic ou IELTS General Training. Ok? Thank you very much. Dá uma checada lá no meu canal do YouTube, que tem o Grammar Daily, Live Daily, e ele responde, tem um monte de conteúdo lá já, para você começar a se preparar agora para a prova. Tá bom? Um beijo, thank you very much, e até o próximo vídeo.